Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, eu sou psicóloga clínica há 12 anos. Falo aqui de Salvador, Bahia, sou mãe de bem. Hoje, no episódio de hoje, tá com 3 aninhos. E eu comecei esse projeto aqui desde o meu puerpério. Eu comecei a gravar relatos reais do meu maternar, porque eu sentia falta de ouvir e de me sentir acolhida com histórias reais da maternidade. Até porque, por muitos anos, a maternidade na minha cabeça e nas minhas emoções era impregnado a um maternar muito romântico. E quando eu engravidei, desde o processo de engravidar, a maternidade chegou para mim bem real, bem diferente do que eu idealizei. E eu comecei a gravar e aí fui me conectando com tantas outras mães que foram se identificando com os meus relatos. E estou aqui há quase 3 anos já com o podcast Maternidade Real. Então, se você chegou aqui agora, quero te convidar a escutar outros episódios. Tem muitos episódios por aqui. Mas se você já é aquela ouvinte assídua, obrigada por me acompanhar por tanto tempo. E não esqueçam de compartilhar o meu podcast com outras mulheres que são mães ou outras mulheres que se interessam pelo tema da maternidade. Faz um print, coloca aí nos seus status do Instagram. Estou escutando o podcast da psicóloga Luana Machado. Assim você me ajuda também na divulgação do meu trabalho. E hoje eu quero falar de um tema super, hiper, mega, ultra power real. Eu vou até respirar na vida da mulher que é mãe. Essa avalanche de emoções, essa montanha-russa emocional. No último episódio do podcast, eu gravei o episódio dentro de um hotel lá em Florianópolis na semana passada, porque eu viajei para o lançamento do meu livro. Na verdade, eu participo como coautora. Eu escrevi um capítulo do livro Da Maternidade ao Empreendedorismo. E se você quer saber sobre essa saga, de como é que foi ir para essa viagem, escuta o último episódio. E aí, tava tudo muito bem, entre aspas, né? Porque teve o perrengue antes de viajar. Eu falei, nossa, graças a Deus, vou lançar meu livro sábado à noite, domingo de manhã volto para casa. Sábado de manhã acordo com a notícia que Benjamin tinha cansado muito. E aí só fazer uma pausa aqui para explicar. Desde 1 ano ele apresenta problemas gravíssimos com relação a cansaço. Com 1 ano e 5 dias, ele fez aniversário de 1 ano, pegou uma gripe no aniversário dele de 1 ano. 5 dias depois internamos, ele ficou na UTI com bronquiolite. Com 2 anos, ano passado, ele pegou uma outra virose respiratória e cansou muito, assim. Mas desde o 1 aninho dele, depois desse internamento, ele faz acompanhamento com pneumopediatra. Então, assim, ele estava usando medicação contínua. A medicação contínua foi suspensa em janeiro desse ano, né, de 2026. Eu fui no médico e ele falou, não, a gente está no verão, vamos suspender aí para ver como é que ele fica. Então, os médicos não trazem assim, ele é asmático. Até porque me trouxeram que vai depender muito da maturação mesmo, né, do pulmãozinho dele, que esse diagnóstico pode vir após os 7 anos, ele pode melhorar, ou ele pode continuar cansando. Eu também tenho asma, algumas vezes, assim, produto químico, cheiro de que boa, né, de água sanitária, mudança climática, ficar gripada, eu canso. Então, eu sempre digo assim, meu filho poderia herdar só as coisas boas da mãe, mas herdou também aí inicialmente esse cansaço. Eu fui uma criança que vivia em hospital também, cansando muito. Então, só para vocês entenderem o quadro. E aí eu tô lá, acordei sábado de manhã com a mensagem do pai dizendo que ele piorou o cansaço, que seguiu os protocolos em casa que a gente faz, né? A gente dá o Aerolim, às vezes faz o Aerolim emergencial, SOS, que é a cada 20 minutos. Não resolveu, continuou cansando, foi pro hospital. Quando chegou lá, as médicas já trouxeram que ele ia precisar internar. E aí você imagina eu em outro estado, outra cidade, completamente longe. Mas também um dia muito importante para mim, que era a noite do lançamento do meu livro.
Eu fiquei com muitas emoções, assim. Era culpa misturado com vou antecipar meu voo, vou voltar pra lá, porque ele quer meu colo, ele precisa da mãe dele perto. Ao mesmo tempo, mas eu dei um compromisso aqui, eu já paguei por tudo isso aqui, eu preciso viver esse momento também. Muitas emoções afloradas. E eu aprendi algumas lições com esse perrengue que eu passei. E eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, assim, que me veio na cabeça muito forte é entender que a gente realmente não tem o controle de tudo. Eu sei que a vida diariamente vem nos mostrar isso. Nós não temos o controle, mas ainda temos a ousadia de todos os dias achar que podemos controlar alguma coisa. E aí, nesses momentos de total descontrole, me ajuda muito me conectar com a minha fé. Então, neste momento, assim, eu parei, orei e falei, Deus, eu não tô lá, mas o Senhor tá. Assim, os meus braços, ele tem uma limitação, mas o Senhor não. Então, cuida do meu filho, abraça meu filho, está lá com ele. E aí, aceitar o descontrole da vida, pra mim, o que me regula, o que me ajuda muito, é confiar que tem alguém que tem um controle de tudo, mesmo quando eu acho que eu não tenho mais controle de nada. Então, o primeiro ponto para mim foi me assegurar em um cuidado maior, né? Me conectar com Deus, me conectar com o poder dele para me ajudar a lidar com a minha fragilidade, insuficiência e falta de controle. E essa pauta da necessidade de controle é algo constante. Eu atendo muitas mães também, né, no processo de psicoterapia individual. E muitas delas trazem isso, assim, o desespero quando perdem o controle da rotina, o controle da criança ficar doente, é algo que desespera muito elas. A segunda coisa que para mim veio com muita força, e veio porque a minha mãe me ajudou a perceber isso. Eu mandei mensagem para minha mãe, né? Falei, mãe, Benjamin tá na emergência, vai precisar ficar internado. E aí ela me deu aqueles tapas na cara, assim, que eu acho que só mãe consegue dar. Tá tudo bem, ele tá com o pai. Quantas inúmeras e milhares de vezes você ficou internada sozinha com o Benjamin? Quantas vezes você levou o Benjamin para o hospital? Quantas vezes você perdeu madrugada? Quantas vezes ele começou a me lembrar de várias coisas? Agora é a vez dele. Deixa ele lá sozinho. Ele também precisa ter essa responsabilidade. Ele também precisa passar por essa experiência. E apesar de minha mãe não ter nenhum conhecimento sobre psicologia, nenhum conceito técnico, né? Ela não tem nenhuma formação acadêmica, ela tem uma formação de vida, né? Ela é mãe, ela é vó. E aí eu comecei também a trazer os meus conteúdos, digamos assim, enquanto psicóloga, para me ajudar. De que é importante também Benjamin se sentir seguro com o pai. É importante também Benjamin saber que ele pode ser cuidado em um momento de adoecimento pelo pai. Esse vínculo construído também é importante. E aí eu comecei a conversar comigo, né, com as minhas emoções e com os meus pensamentos de que ele estava bem cuidado, ele estava sendo cuidado pelo pai, pela equipe do hospital, meu digníssimo marido do meu lado, sendo bem racional e falava para ele, nossa, você não está sendo nada acolhedor. Você vai fazer o quê? Você está em outro estado, você não tem o que fazer, você é médica, você é alguma enfermeira. Você é fisioterapeuta para ir lá cuidar? Não, então ele está lá no hospital, tem tudo que ele precisa. E por mais que seja, pareça agressivo, né? São confrontações que a gente precisa ter em algum momento ali para lidar com aquela emoção. Porque senão você vai para o lugar de, ó Deus, ó céu, ó vida, ó azar. Ai, meu Deus, sou péssima mãe, porque eu tô aqui, tô vindo viver um sonho, enfim. E o que me tranquilizou muito também é que o primeiro e o segundo internamento de Benjamin, ele precisou ter acesso, né? Então, assim, furou aqui, colocou, né, aquele acessozinho para colocar soro, medicação. E dessa vez não precisou. Foi só mesmo medicação oral e medicação lá para falta de ar. E ele estava lá mais para observar, até controlar essa crise de cansaço. Então, isso me tranquilizou muito. Então, o segundo aprendizado que eu tive é, por mais que nós venhamos querer controlar tudo, resolver tudo, estar a par de tudo, fazer tudo,
a gente precisa deixar o pai ser pai. E às vezes situações como essa acontecem justamente pra gente não ter outra opção. Porque no meu caso foi isso, eu não tinha outra opção, a não ser deixar ele ser pai e confiar no cuidado dele. Então essa foi a segunda lição que eu tive. A terceira lição, que pra mim também foi muito importante, é que ainda que essas coisas aconteçam, isso não pode impedir de que os nossos sonhos, o sonho da mulher que existe aí por trás da mãe, eles morram. Porque estar ali também era por bem, porque eu voltei de viagem, né? E assim, fui logo pro hospital, cheguei do aeroporto em casa, fiz trocar de malas e fui pra lá. E aí contei pra ele, mostrei as fotos, os vídeos, que a mamãe agora tinha um livro. E ele, uau, mamãe, você agora tem um livro? E eu fiquei, assim, muito feliz de ver os olhinhos dele brilharem. Por mais que ele não entenda a dimensão do processo, de ficar feliz, até porque desde bebê, desde a minha barriga, na verdade, eu já lia livro pra ele, histórias pra ele. Então, ele ficou muito feliz também. E eu me senti muito feliz e muito realizada. E saber também que a minha história pode ecoar na vida de tantas outras mulheres que são mães, me fortaleceu muito em estar ali. Então a terceira coisa é, independente das adversidades, dos perrengues, não podemos deixar os nossos sonhos morrerem. Eu sei que tem muitos desafios após a maternidade, mas não podemos deixar, né, que eles morram. E a quarta lição também é, os perrengues eles vão existir. Eles vão existir a gente perto, a gente longe. Eles vão existir eu aqui em Salvador, eu lá em Floripa. Eles vão existir eu aqui no Brasil, eu lá na Europa, né? Então assim, a grande questão é como é que eu lido com eles. Gente, eu gravei pra vocês aqui na semana passada, antes de viajar, foram altos perrengues. Eu voltei de viagem, eu mal respirei, já fui para o hospital. Eu trabalho com produtividade, eu sou autônoma, então assim, se eu não atender, eu não recebo. E aí eu fiquei no hospital, olha só, eu fiquei 3 dias sem atender semana passada, quarta, quinta e sexta. E aí fui pro hospital. Eu não atendi segunda e terça. Aí voltei a atender ontem, quarta-feira. Quando é hoje, quinta-feira, a agenda é completaça e atender manhã e tarde, amanhã também, o dia inteiro, justamente para compensar. Recebo a mensagem da babá de Benjamin que está com enxaqueca, que está na emergência, que não pode vir e a criança não pode ir para a escola. Porque recebi atestado, né, como ele saiu de internamento, a médica pediu para essa semana inteira, assim. A minha vontade agora de manhã era sentar e chorar e surtar, tipo, meu Deus, eu quero tentar voltar à rotina de malhar, de trabalhar e não consigo. O perrengue vai existir. Eu percebi, assim, eu viajando, eu aqui, eles vão existir. Criança vai ficar doente, rede de apoio vai faltar, dificuldades financeiras vão acontecer, adoecimentos vão acontecer. A grande questão é como é que eu vou lidar com eles. Então, se eu hiperfocar os meus pensamentos apenas no negativo, se eu ir lá pro Instagram e comparar minha vida com a vida de todas as pessoas perfeitas que postam lá, eu vou cada vez mais cavando um buraquinho e entrando nele. A grande questão é aonde eu vou voltar o meu olhar, aonde eu vou focar os meus pensamentos. Então é isso, queria deixar esse relato aqui hoje. E se você também quer apreciar essa leitura, não só a minha história, né? No próximo episódio eu vou gravar falando sobre isso, sobre o que eu aprendi lá, conhecendo outras mulheres que são mães, que empreendem e que estavam lançando um livro. Então, se você quer não só ler a minha história, mas a história de tantas outras mulheres também que conciliam a maternidade com tantas outras coisas da vida, inclusive com empreender, eu te convido a adquirir o exemplar do meu livro. Aqui na descrição do episódio eu vou deixar o link para você comprar, tá? Não esquece de ir lá me seguir no Instagram, de compartilhar meu podcast com outras pessoas e de deixar aqui também a sua opinião, caso você queira que eu grave um assunto, um tema que eu não falei ainda por aqui. Um beijo, lindeza!